Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje estaremos gravando mais um vídeo para o nosso canal. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar a vocês que estão chegando agora no nosso canal. Meu nome é Rosilene Bispo e eu sou criadora do canal Mulher Sábia e Resiliente Sempre Será Autêntica. Antes de tudo, eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos ao nosso canal, tá gente? Muito bem-vindo mesmo! Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram e você que está chegando e ainda não se inscreveu. Não esquece, não deixe de se inscrever e compartilhar, pois o seu compartilhamento estará salvando muitas mulheres do feminicídio, de estar neste momento se metendo em um relacionamento abusivo por falta de conhecimento. Aqui estaremos falando sobre características de um narcisista, de um psicopata, como você quiser chamar. E através dessas dicas que estamos dando, com certeza, será um aprendizado na vida de muitas pessoas. Muitas vezes você está se envolvendo com alguém assim, você está se envolvendo com um narcisista e não sabe por não conhecer os sinais. E hoje estaremos falando. Só lembrando que os sinais que estarei falando nesse vídeo, que já falei nos vídeos anteriores, gente, não foi algo que eu detectei, não. São características reconhecidas por profissionais, tá bom? Então vamos lá, não saia desse canal, assiste o vídeo até o fim e eu estarei também falando para você como eu consegui fugir daquele cativeiro, tá bom? Você que está chegando agora e não está entendendo nada, vai nos vídeos anteriores, assistam, dê o seu like, compartilhe, comente, tá bom? E você vai entender. Se você assistir os vídeos anteriores, você vai entender. Só lembrando vocês que o meu Instagram é Rosilene Bispo, Mulheres Poderosas. E lá você também pode comentar, pode dar a sua opinião, tá bom? Lá, aliás, tem muitas e muitas perguntas, muitas sugestões. E eu vou tirar um tempo para gravar um vídeo só para responder, tá bom? Esclarecer algumas dúvidas. Existem coisas que eu não vou falar aqui por falta de tempo, são muitos detalhes do que passamos ali, mas que tem pessoas que querem saber, que estão perguntando o que eu passei, se eu passei isso, se eu passei aquilo, porque pelo fato de não estar falando aqui, e eu vou estar esclarecendo para todos vocês. Eu agradeço a todos e não saia, vem comigo e vamos conhecer mais essa história tenebrosa e terrível. Beijo! Então, meus amados, vamos começar. Gente, eu confesso a vocês que não foi fácil. Claro, você já pode imaginar o quanto foi difícil escapar daquele lugar com vida, né? Diante de tudo que eu já contei, você pode imaginar. Mas, quando nós buscamos de Deus, não tem como nada dar errado, não é verdade? Olha só, gente, eu me encontrava lá só eu e as minhas filhas. Porque o meu filho, ele já tinha feito, né, já tinha usado de estratégia para que meu filho viesse embora. E então me encontrei sozinha com minhas filhas lá. E quando eu percebi que a situação era muito mais grave do que eu achava que era, eu comecei a agir com estratégia. Sabe, gente, nós mulheres somos denominadas mulheres sábias. E realmente somos mulheres sábias, temos sabedoria. E se às vezes nós temos, não sabemos, mas oramos e Deus nos mostra, né, que somos pessoas capazes. Você já ouviu falar naquela história, um dito popular que fala terra de sapo de coca com ele? Então, esse é um dito que eu sempre uso, né, no meu dia a dia. E eu trouxe realmente para a minha vida. Gente, eu comecei a perceber, a estudar a forma que ele se comportava, a forma como ele queria ser tratado. E eu comecei a entrar ali no jogo dele, né? Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria voltado para minha casa. Com certeza eu teria morrido, eu e minhas filhas. E graças a Deus, busquei de Deus e o Senhor me mostrou como eu realmente deveria agir. Eu tive que usar de muita cautela. Primeiro, eu não sabia nem por onde começar para vir embora para cá. Porque ele falava para mim que não tinha ônibus, só tinha avião.
E para pegar o avião eu tinha que ir para Curitiba. Então já ficava muito difícil para mim sair de lá. E eu não sabia assim onde ficava a rodoviária, porque como eu já falei, ele nunca deixou. Nós morávamos muito perto, gente, da rodoviária. Mas quando a gente saía aqui para aquelas bandas da rodoviária, ele dava muitas e muitas voltas. Como eu não conhecia o lugar, então eu achava que era muito longe. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu resolvi pesquisar na internet as rodoviárias ali do bairro, né, onde a gente morava. E eu descobri que a rodoviária era muito perto e que tinha ônibus de domingo a domingo. Então, como eu não pegava dinheiro, porque como eu já falei também, os dinheiros que entrava na confecção, na nossa confecção, na minha confecção, ele pegava tudo para ele. Eu só conseguia pegar os consertos que eu negociava diretamente com o cliente, que era muito pouco. Mas eu tenho um salário mensal. E eu parei de gastar, eu comecei a guardar dinheiro. Eu comecei a guardar dinheiro, juntar o dinheiro da minha passagem. Eu vi o valor da passagem, a passagem não era cara, e eu comecei a juntar. Então, quando eu estava já com o dinheiro junto, e ele perguntava pra mim, gente, é muito difícil enganar uma pessoa assim. É muito difícil enganar um narcisista. Eu agia muito, com muita cautela, e orava muito a Deus. Gente, foi fruto de muita oração, tá? Orei muito, pedi muitas orações, muitas pessoas oraram por mim e me ajudaram em oração. E isso foi um diferencial na minha vida. Então, eles têm a capacidade de raciocínio muito longe, é muito aguçado a capacidade deles. Eles percebem as coisas, é uma das características. Eles percebem as coisas assim no ar. Eles são muito espertos, são muito observadores. Então, foi muito difícil para mim esconder isso dele. E ele perguntava assim para mim, querido, cadê o seu dinheiro? Você está mandando para o seu filho? E eu já peguei ali aquele bonde e digo, estou mandando para o meu filho. Já que eu não pude ter meu filho comigo aqui, eu estou mandando dinheiro para ele, para ajudar. Mas eu não estava, gente, eu estava juntando dinheiro. Juntando dinheiro na caladinha, tá? Para que ele não percebesse. E como eles não têm empatia, é uma das características que eles têm do narcisista, eles não têm empatia por ninguém, eles não têm pena de ninguém, eles não amam ninguém, eles amam a si próprio, né? Então, eles aquilo, nada para eles comove. Embora eles mostrem ali que está comovendo, mas é tudo mentira. Então, eu comecei ali a juntar o meu dinheiro. E quando eu estava com o dinheiro junto, eu liguei na rodoviária. E vi o que eu falei para vocês, que tinha ônibus de domingo a domingo. Então, já ficou assim, tudo mais ou menos certo. E ele sempre perguntando. E quando eu estava com tudo pronto, outro detalhe. Os meus móveis eu não pude colocar à venda, porque não tinha como, eu tinha que avisar para ele que ia e já tinha que sair, porque eu ia estar colocando minha vida em risco. Então não deu tempo, ele ficou com todos os meus móveis, todos. Eu só levei as máquinas, voltei com as minhas máquinas e com as minhas filhas, graças a Deus por isso. E quando eu falei para ele que eu queria vir embora, eu já estava com tudo pronto. E quando eu falei, ele riu da minha cara, olhou pra mim, deu uma gargalhada e falou assim, como que você vai embora? Você não tem dinheiro, você não tem como comprar passagem de avião, e aqui não tem ônibus. Eu falei, tem ônibus, porque eu já verifiquei, tem ônibus. E ele perguntou pra mim, você já tem o dinheiro da passagem? Eu falei, não tenho. Porque, gente, eu não poderia dizer pra ele que eu tava com o dinheiro da passagem. Eu não sabia qual seria a reação dele. Então eu falei, não tenho, mas estou arrumando. Mas claro que eu já tinha. E só avisei para ele na segunda. E só deu certo para mim ir embora no domingo. Então, assim, eu ainda passei uma semana com ele. Gente, essa semana foi muito difícil para mim. Então começou a nossa corrida contra o tempo. Gente, durante essa semana que eu passei lá, depois que eu avisei pra ele que eu ia embora, no início eu falei que eu ia embora, que eu tava separando dele, que eu não queria mais viver com ele. Mas depois isso teve que mudar. Eu tive que usar de estratégia. Olha só, gente, eu vejo nos noticiários, eu fico observando, as mulheres estão morrendo porque elas confiam e elas atacam. Gente, por favor, vamos ter humildade.
sabe? Eu fico olhando casos de pessoas que separam, e as mulheres separam, principalmente as mulheres, e fica rindo da cara do ex. Elas postam fotos, provocam. Isso chama-se provocação, tá? E suicídio, tá bom? Elas provocam, elas postam fotos nas redes sociais. Elas se relacionam muito rápido com outros homens e ainda faz questão de falar que está namorando. Os ex marcam encontro e elas vão. Elas confiam tanto que elas, quando se encontram com seus ex, elas brigam, elas falam o que acham e acabam morrendo. Gente, está na hora das mulheres agirem com sabedoria. Está na hora das mulheres valorizar a sua própria vida, tá? Há quem diga que as mulheres são fortes sem porém. Gente, as mulheres são fortes porque são inteligentes, mas tem um porém. As mulheres não têm força, tá, gente? Vamos ser realistas, tá? Essa história de, porque eu sou mulher, eu posso tudo. Gente, nós, quando agimos com sabedoria, nós conseguimos coisas que até nós mesmos duvidamos. Mas se somos tolas, a única coisa que a gente faz é perder a vida, tá? Então eu vejo assim, que as mulheres, devido a tantas propagandas enganosas, as mulheres têm entrado em um estado de empoderamento além daquilo que elas podem, tá? Nós somos fortes, porém não temos força, tá? Então não mede força com o homem não, porque nós vamos perder se fizermos isso. Vamos agir com sabedoria. O manso herdará a terra, tá bom? Então tá. E aí foi uma luta, porque toda vez que eu acordava, no começo ele ficou muito soberbo, você vai embora. Depois ele começou a decair. Gente, eu acordava qualquer hora da madrugada. Ele estava no celular conversando com quem? Eu não sei. Qualquer hora que eu acordava, ele estava chorando. Gente, ele usava óculos escuros dentro de casa todos os dias, porque era chorando 24 horas. Então, quando eu vi aquilo ali, eu comecei a ficar com muito medo. Porque da forma que ele estava, ele faria qualquer coisa conosco, comigo e com minhas filhas. Ali, qualquer pisadinha em falso, qualquer palavra mal interpretada, podia gerar a nossa morte naquele momento. Então, eu orei muito a Deus, busquei de Deus. E o que eu fiz, a estratégia que eu usei, eu aprendi ali sozinha. Nós não tinha TV, nós não assistia um documentário, nós não assistia um jornal para ver em que quadro nós estávamos naquele momento. Então, foi estratégia que Deus me deu, sabedoria ali, para que eu viesse aprender sozinha. Tá? Eu não tinha conselho, eu não conversava com ninguém, porque eu não conhecia ninguém. Era só eu e as minhas filhas. E Deus acima de tudo. Então eu comecei a entrar no jogo dele. Tá? Os psicopatas, uma das características que ele tem, a autoestima dele é exagerada. Né? Ele tem assim, uma autoestima além do limite. E eu comecei a alimentar aquilo, tá? Comecei a alimentar aquilo. Eu que enfrentava ele de frente, eu que peitava ele de frente, que falava o que eu achava, que falava o que eu queria, comecei a retroceder. Eu comecei a fazer com que ele se achasse muito importante. Eu comecei a fazer com que ele se achasse amado e que ele achasse que eu não viveria sem ele. Então, quando eu falei, daqui a pouco, eu já não falava que ia separar mais. Ele olhava para mim e dizia assim, querida, você quer separar de mim mesmo? Eu digo, não quero separar. Eu estou indo embora, porque aqui não está dando certo, eu estou com saudade dos meus filhos, nós não estamos nos entendendo. Então, eu vou dar um tempo e você vai que eu vou estar te esperando. Então, aquilo ali enchia o ego dele, sabe? E ele falava pra mim assim, querido, você me ama ainda? Eu digo, amo muito, muito mesmo. E aquilo, gente, ele ia crescendo, o ego dele ia crescendo, e ele começava, porque eles têm uma necessidade, gente,
de atenção, tá? É uma das características do narcisista. Eles têm uma necessidade de atenção, eles querem ser o centro das atenções. E foi isso que eu fiz, eu coloquei ele no centro das nossas atenções. Conversava muito com a minha filha, que na época tinha 14 anos, e ele cismou da minha filha, ele cismou dela. Ele dizia para todo mundo que eu queria ir embora por causa da minha filha. Aquilo me gerou um medo muito grande, porque eu tinha medo que ele matasse a minha filha, fizesse alguma coisa com ela, porque ele estava com muita raiva dela. Ele já deixou de jogar para mim e começou a jogar para ela. E eu conversava, eu digo, Miriam, não provoca. A Miriam era adolescente, então os adolescentes, eles querem falar o que sentem, eles querem demonstrar, né, indignação. Eu falava, não faça isso, não faça isso. Se controle, mostre para ele humildade, porque eu tinha muito medo que ele atacasse as minhas filhas. E assim a gente foi, gente. Foi uma semana assim, ó. Gente, durante essa semana, eu passei muitos dias tentando não dormir. Mas houve um momento que eu falava assim, eu vou dormir porque eu não aguento mais. E o Senhor me guarda da mão desse homem. E eu conversava com as minhas filhas, nós morávamos assim em frente ao INSS. E lá tinha guarda, tinha policiais, então eu falava, digo, olha minha filha, se qualquer coisa que vocês ouvirem aqui, não corra pro quarto para ver. Corra para a rua, peça ajuda. Porque nós moramos bem perto do INSS e lá tem policiais. E eu sempre conversava com elas. Sabe, durante essa semana eu tinha que sair com ele de carro, porque eu tinha que resolver, tinha que procurar caixa, botar as máquinas e tal. E outras coisas que tinham que ser resolvidas. E eu não conhecia a cidade, não sabia, não dava. Porque você sabe que quem mora no centro da cidade, tudo é muito longe, né? E eu tinha que ir de carro com ele. E eu orava a Deus. Sempre que a gente ia entrar no carro, eu orava a Deus, falava, minha filha, coloca o cinto, vocês duas, coloca o cinto, porque nós vamos sair de casa, nós não sabemos se vamos voltar. E quem conhece Curitiba sabe que lá em Curitiba, em São Paulo, as ruas são muito descidas, muitas curvas, muito buraco assim, sabe? Eu digo, ó, se ele jogar o carro em uma dessas ruas aqui, já era. E ele tinha coragem para isso. Porque no próximo vídeo eu vou falar para vocês. Ele tentou nos matar 2 vezes. Então assim, eu comecei a pedir a Deus que o Senhor nos guardasse. Oramos muito, como eu já falei. Então eu comecei a falar para ele, eu comecei a exaltar ele, eu comecei a encher a bola dele. Sabe? Eu falei, gente, eu consegui o divórcio, assinar o divórcio antes de sair. Uma coisa assim de Deus. Porque ele percebia, eu falava para ele, eu tô indo. Ele perguntava para mim, você ainda vai voltar? Eu falava, não vou voltar, mas eu vou te esperar. E eu comecei a falar para ele, falei, olha, a gente vai, eu acho melhor a gente assinar o divórcio. Ele, por que o divórcio? Porque você tem muitas propriedades e você já tá de idade. E se acontecer alguma coisa com você, eu posso ficar com as suas coisas, eu sou casada com você. E você não quer isso. Eu não tenho nada. Você tem tudo. Então, eu acho melhor a gente assinar. A gente deixa o divórcio assinado. Se até o dia de você ir, você resolver que realmente ainda vai me querer, a gente anula. Se você resolver não me querer mais, o divórcio já está assinado. Eu não preciso vir aqui para assinar. E, gente, por incrível que pareça, ele aceitou, ele achou aquilo assim o máximo. Ele, é verdade, querida, eu posso não querer mais você, e eu tenho muitos bens, você não tem nada, né? Porque, gente, uma das coisas, já falei no vídeo anterior, eles fazem de tudo para deixar a tua autoestima assim, lá no chão, para te diminuir, para te deixar menor do que ele. E eu me coloquei nessa posição, para que ele viesse se achar maior, para que ele não viesse achar que o seu orgulho estava ferido. Então, o que acontece? A gente foi lá e assinou o divórcio. Primeiro, quando eu falei pra ele que a gente ia assinar o divórcio, ele disse, é mesmo, a gente vai assinar o divórcio. Porque, gente, o psicopata, a última palavra tem que ser a dele, tá? A última palavra tem que ser a dele. Então, ele assinou. Eu notei, no começo quando eu falei, ele deu um pulo, mas depois ele, para não se humilhar, ele, não, eu quero assinar o divórcio. Só, gente, que ele pegou a minha identidade. Porque ele achava, na mente dele, que sem a identidade não teria divórcio, sem a identidade não teria passagem. Então ele recolheu a minha identidade e falou, pronto,
Agora você pode ir embora, agora nós podemos divorciar, né? E para surpresa dele, eu não precisei da identidade nem para viajar, porque eu tinha carteira de trabalho, e nem para o divórcio, porque nosso casamento tinha muito pouco tempo. Então o advogado que nós contratamos, ele falou que não precisava da identidade. Chega, ele regalou o olho quando isso aconteceu, quando ele falou isso. Não precisava, porque todos os nossos documentos estavam quentinhos ali no cartório ainda, xerox, tudo. Então estava todo o documento ali, não precisava. E graças a Deus, Deus providenciou isso também, como todas as outras coisas. E foi assim que eu consegui fugir daquele cativeiro. Eu deixei ele se achar. Gente, psicopata ninguém bate de frente, tá? Eu bati de frente com ele até eu descobrir, até então eu não sabia, porque eu vim descobrir que ele era um psicopata, era um narcisista, quando eu fui ver as características dele. E antes de ir embora, alguém da família dele foi lá na minha casa e falou pra mim. Gente, ninguém me falou nada quando eu casei com ele. Talvez por ser família, por não querer se meter, né? Mas eu poderia ter morrido por falta de informação. E quando a gente estava já arrumando para ir embora, chegou uma pessoa da família dele lá na nossa casa. E eu falei para ela que estava indo embora. E ela demonstrou muita felicidade com isso. Ela disse: parabéns, Rosa. Vai embora mesmo, não fica. Porque há quem diga até que ele é psicopata. Então, assim, ela não me falou diretamente, mas quando ela lançou isso aí, eu acendeu aquela luz e digo: é por isso que ele é assim, porque ele é um psicopata. E a família dele tem psicólogo, tem isso, tem aquilo, todo mundo sabe o que realmente ele é, né? E ela falou: olha, se ele não for te deixar na rodoviária, tá aqui o dinheiro para o táxi. Mas não fica. Não fica, porque nem a família dele tem contato com ele. Ninguém quer saber dele. Então você não fica, não arrisca a sua vida. Parabéns pela sua decisão. Então, graças a Deus, Deus me deu a capacidade de poder entender naquele momento, ainda sem conhecimento. O Senhor me fez entender que ele não era uma pessoa normal, que ele era uma pessoa com distúrbio, uma pessoa perigosa, porque ele realmente era uma pessoa perigosa. Era não, ele é. Eu acredito que esteja vivo ainda, né? Então, gente, foi assim que eu consegui me livrar daquele cativeiro. Foi assim que eu consegui sair com vida daquele lugar. Eu usei de estratégia, tá? Eu não bati de frente. Eu usei com humildade, tá bom? E entrei no jogo dele. E deixei ele se achar o centro das atenções. E assim eu consegui vir embora. Então, olha, no próximo vídeo eu vou estar contando pra vocês, tá? Toda semana, gente, eu quero postar um vídeo ou dois, tá? Porque é um assunto muito extenso. Então eu vou tentar postar um vídeo no meio da semana e um no fim da semana falando sobre esse assunto, porque ainda tem muita coisa a ser falada, tá bom? E eu vou contar pra vocês como foi as 2 vezes que ele tentou matar a minha família, tá bom? Um beijo a todos. Eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você terminou de assistir esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe. Compartilhe, porque você vai estar salvando muitas mulheres. Você vai estar salvando muitas pessoas. Porque, gente, essa situação de relacionamento abusivo não é uma propriedade só das mulheres. Infelizmente, acontece mais com as mulheres. Mas existem muitos homens nessa situação. Existem muitas mulheres narcisistas, existem muitas mulheres psicopatas, tá bom? E o perigo que cerca uma mulher é o mesmo que cerca um homem. Então, e os homens às vezes são bem mais difíceis, as mulheres elas são mais decisivas, tá? Pelo menos eu, graças a Deus, eu tomei a decisão, foi logo de vir embora. Não esperei, né? Porque se tivesse esperado, tinha morrido. Então, eu agradeço a todos vocês. Gente, olha só, eu quero agradecer também aqui que, gente, o nosso vídeo tá tendo muita visualização. Muita mesmo, assim, em pouco tempo, tá? Muita visualização, as pessoas estão se inscrevendo muito, graças a Deus. Tá tendo muito compartilhamento, então eu entendo que as pessoas estão entendendo que esse vídeo é importante, tá? Pode salvar uma vida, é verdade. Eu não estou com sensacionalismo, eu estou falando a verdade. Então, se inscreva, tá? Ajude o seu próximo, ajude a sua família. Quem sabe alguém que você ama, alguém da sua família pode estar se metendo
num buraco como esse que eu me meti. Então, você compartilhando, você não vai estar ajudando só as pessoas de longe. Você também pode estar ajudando alguém que você ama, que está pertinho de você. Um beijo a todos, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo.